Boa noite, saúdo a todos com a paz do Senhor. Nesse momento eu quero iniciar aqui alguns momentos falando do meu testemunho, do meu chamado, da minha escolha, que não foi somente eu que a escolhi, como Deus escolheu a mim. E eu quero trazer uma história desde o meu início de vida, ou até mesmo antes de eu nascer, antes de eu vir ao mundo. O meu testemunho creio eu que é forte, não tanto, mas poderá ser edificante. Quer dizer que eu nasci num lar católico, onde o catolicismo reinava, né? A minha mãe, por ser muito católica, devoções, e eu nasci numa família onde a minha casa foi 11 irmãos. Desses 11 irmãos, só 3 criou-se, só 3 sobreviveram. Mas para chegar até nesse momento, a história teve alguns pontos que hoje eu acredito e hoje eu vejo a revelação do meu Deus, o chamado do meu Senhor. A minha mãe, quando ela teve 2 filhos, e ao terceiro filho, segundo ela nos relatava, contava a história, nasceu uma menina, que no caso era a terceira filha do casamento. E aquela criança, quando ela completou 2 anos de idade, de repente, ela correndo para todos os cantos, segundo a minha mãe falava que ela boa de saúde, mas agora ela apareceu com enfermidade. E essa enfermidade, na época, quase 50 anos atrás, os recursos medicinal, né, a ciência não seria desenvolvida ao ponto que é hoje. E aquela criança, ela chegou a falecer com 2 anos de idade. Agora, pelo seu falecimento, a minha mãe agora tornou-se uma mulher revoltada, uma mulher que não queria mais filho e não queria mais usar dessas palavras, que é a qual o segundo falava a ela, que não Deus. Por quê? Porque Deus tinha tirado o seu filho, a sua filha, que a qual tanto amava. E lembramos que era a terceira filha que minha mãe, é o terceiro filho, na realidade, tinha tido uma primeira mulher, segundo um homem, e era a terceira criança, seria uma mulher. E ela revoltou-se e disse que não ia mais ter filho, Deus não olhava para ela porque Deus tinha tirado. E de repente, depois de muitas revoltas, depois de muitos choros, muitas lamentações, por ser uma pessoa católica, por ser uma pessoa acreditar nas imagens de escultura. E minha mãe contava o testemunho que certa vez meu pai saiu de casa por volta de meia-noite, isso pela fé católica, e de repente ela foi em casa chorando muito pela perca daquela criança. E agora dizia minha mãe que de repente entra no quarto um ser, uma mulher, pela fé do catolicismo, ela acreditava que seria, segundo ela, Nossa Senhora. E aquela senhora chegou no quarto, entrou, segundo minha mãe, que era uma mulher toda de azul, com a lâmpada na mão, que é a lampinha verde, e chegou até diante da cama, do leito onde minha mãe se encontrava, com muito choro, com a perca daquela filha, e disse: olha, mulher, tu tem chorado muito,
tá aqui a sua filha. A minha mãe falava que ela já estava grande, né? E disse, olha, e eu trouxe ela para resolver, trouxe ela para conversar com você. E segundo a minha mãe, eu quero trazer esse testemunho para chegar ao ponto aonde eu estou hoje. Vou mostrar para vocês que a minha vida é um milagre. Eu teria que contar esse testemunho. E agora minha mãe falava que aquela criança que já tinha morrido, mas veio, né? Vocês sabemos que o catolicismo ele tem muita ligação ao espiritismo, né? Em termos de reencarnação, em termos de dos mortos vir. E aquela criança já grande agora chegou perto de minha mãe e disse, olha, eu tenho sofrido, as suas lágrimas têm deixado eu pesada e eu não consegui subir até os céus. E por causa do seu choro, por causa da sua preocupação, você vai ver que de agora adiante você não terá mais nenhum filho e nem filha, porque eu não vou deixar. Segundo a minha mãe, agora aquela criança foi embora, aquela senhora junto com aquela criança. E quando meu pai volta daquela saída que ele tinha saído, a minha mãe estava com as lágrimas enxutas e disse, eu não vou chorar mais, porque a minha filha acabou de vir aqui e disse que eu não vou ter mais nenhum filho se eu não parar de chorar. E ali naquela crença do catolicismo, aquela crença católica, a minha mãe agora começou uma nova jornada querendo o quarto filho, né, que seria para criar o terceiro, pois a terceira tinha morrido. E segundo a minha mãe, disse que nasceu o quarto, engravidou do quarto, aos 9 meses, que ela perdeu, abortou aquela criança. Ela engravidou do quinto, e dizia minha mãe que ao próximo a chegar aos 9 meses, perdeu o quinto filho. Sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. Até o 10º, segundo a minha mãe, disse que quando engravidou, próximo a ter aquela criança, ela perdia. Agora, segundo a minha mãe, disse que agora engravidou pela 11ª, que seria a minha pessoa, esse que nos falo. Agora eu nasci quando teve uma gravidez de risco. A minha mãe, segundo ela, coisa que eu não posso confirmar, pois eu não existia, não tinha a minha existência. A minha mãe disse que aos 7 meses ela ouviu eu chorando na barriga, pois para o catolicismo isso seria uma linhagem de médium quando nascesse aquela criança. E agora eu nasci aos 9 meses, só que eu nasci eu consegui nascer aonde os demais antes morria, ela abortava, né? E eu consegui nascer. Ao conseguir nascer, eu nasci uma criança muito doente. Não morri na barriga, mas nasci uma criança doente. Isso no ano de 1981. A medicina não seria avançada ao ponto que seria hoje. E ali eu tive uma doença que foi difícil de encontrar a cura daquela doença. E minha mãe falou que pela fé católica, do catolicismo, ela chegava a dormir noites e noites com a vela, pela fé católica, que quando alguém morre, tem que colocar a vela em sua mão para não morrer no escuro. E ela dormiu noites e noites com a vela guardada para quando eu nascesse, quando eu morresse, não morrer no escuro, segundo a fé dela. Apareceu um médico ali, e o médico
me receitou, descobriu minha doença e disse, olha, se a criança está fraca, eu vou passar 10 injeções, mas talvez ela não possa tomar as 10, pois ela está uma pessoa fraca. E amanhã a mãe disse que deu 5 daquelas injeções e eu fiquei bom. Comecei a crescer, uma criança magra, uma criança diferente demais. E aos meus 10 anos, eu comecei a ser uma criança revoltada, assim, dentro de mim, não com os demais, mas angustiada. Nada que eu faria no mundo me faria feliz. Nunca consegui ter amigos. Nunca, aos meus 10 anos, eu comecei já a desenvolver um comércio, né? Mas eu nunca tive êxito em nada que eu fizesse. E eu, 10, 12 anos, passou para os 15 anos, a revolta dentro de mim era inúmeras, angústia, tristeza. Aos meus 15 anos, quando eu comecei já a ser uma pessoa puxando para uma pessoa adulta, desde os 10 anos comecei a vender balinhas, pipocas, cigarros. E meu pai agora disse que eu tinha que ir numa chamada mesa branca, porque por eu ter chorado na barriga de minha mãe, eu seria uma pessoa média, uma pessoa que tinha que trabalhar aos 21 anos, né? Ali aos 15 anos eu comecei, mas eles frequentar, eles me levavam. Com meus 16 anos fizeram um ritual, me colocaram no recanto de parede e acenderam 7 velas ao redor daquele recanto e colocaram álcool. E ali, enquanto o álcool queimava, eu por trás daquele fogo, e eles começavam a fazer rituais. Segundo eles, era, como eu não estava trabalhando ainda, mas era um chamado passo, que era para que eu viesse ter aquela felicidade até eu chegar a trabalhar. E eu comecei a botar na minha cabeça que eu não podia mais viver, eu teria que falecer, eu teria que tirar a vida, eu teria que desaparecer, pois eu não era realizado. Com meus 20 anos de idade, eu casei, não fui realizado. E agora eu botei na cabeça que eu com 24 anos eu ia morrer, não tinha como eu passar. Trabalhar não quis, eu não dava valor. As rituais, eu não ia. E todo canto que eu ia, eu começava a ver voz, começava a ver vulto, pessoas me chamavam. Eu estava muitas vezes dormindo, de repente eu acordava com pessoas mortas que tinham falecido na beira da minha cama, na beira da minha rede. E isso era uma tribulação, uma angústia que eu passava. Eu disse que com 24 anos eu vou morrer. Eu tinha essa certeza dentro de mim. E eu, ao chegar aos 23 anos, eu comecei a ser monitor do PET, programa que tinha da prefeitura. E certa vez, eu acredito que já foi Deus trabalhando na minha vida, certa vez eu estava agora naquela sala de aula e eu comecei a ter um sonho. Comecei a ter um sonho que eu estava naquela sala de aula e eu abria as 2 janelas do Oriente, lá do Oriente que tinha, e ali o sol, começava a vir uns raios fortes do sol, entrava dentro daquela sala de aula e eu começava agora a ver que aquele resplendor me rodeava, eu ficava no claro imenso, e as crianças a qual eu ensinava estavam todo aquele pardo. Isso foi uma revelação que eu tive. Não entendi a revelação, fiquei calado. Passou uns 15 dias novamente. Eu tive outra revelação, que hoje eu creio que é como revelação, que na época eu não entendia. Eu sonhei que eu ia andando uma estrada, um caminho muito longo, estreito, e de repente, assim no meio do céu, eu vi uma grande Bíblia aberta, e raios saía daquela Bíblia até onde a minha pessoa, e o livro que estava aberto era o livro de Marcos. Não me recordo o capítulo, mas eu sei que era o livro de Marcos.
E agora eu acordei aquela revelação. E começou a gerar dentro de mim um desejo de ser cristão. Eu não entendia. Eu morava num sítio, cidade interior. E ali quase não tinha crente, não tinha igreja cristã. Mas dentro de mim gerava, comecei a ouvir agora os louvores, comecei a ouvir agora pregações, né? Se eu fosse na rua, na cidade, tivesse um culto, eu parava, ficava naquele culto, ouvindo a palavra, e aquela angústia foi acabando. E eu comecei agora a dizer para os demais da família, os familiares, minha esposa, minha mãe, que eu ia ser cristão. E minha esposa, ela era catequista, ela dava catequese da igreja católica. A minha mãe, nascida numa tradição católica. E minha mãe disse, olha, se você for crente, minha mãe já estava viúva, e ela morava comigo. E assim, se você for verdade de ser crente, eu vou embora daqui, eu vou morar com outro filho. E aquilo começou a me impedir de eu ser cristão, ser crente. Mas agora eu aumentava, gerava em mim aquele desejo. E quando eu disse, nada me segura, no dia 7 de agosto de 2005, que é a data do meu aniversário, no dia que eu completei 24 anos, eu aceitei Jesus como Salvador. Acabou-se a angústia, acabou-se toda a mágoa, toda a tristeza, e agora de continuidade na vida, na minha vida, e agora começou a gerar em mim outro desejo. Não desejo de morrer, não desejo de desaparecer, mas foi preenchida aquela angústia e eu comecei a gerar em mim um desejo de fazer a obra, de evangelizar, de pregar a palavra, de fazer culto livre, de falar que Jesus era bom. E minha mãe se revoltou-se, minha esposa se revoltou-se, e eu comecei a clamar, comecei a pedir a Deus. E elas se converteram, aos 3 meses após eu me converter, minha esposa e minha mãe se converteram, demos continuidade. Eu, com 2 anos de cristão, Deus me chamou para começar uma grande obra. E ali eu comecei uma obra numa cidade pequena. Sofrido, eu tinha 27 anos de idade, eu me converti aos 24, aos 26, quase 27, no mês de junho, eu com 26 anos de idade, eu comecei aquela obra, apacentando, evangelizando e fazendo a grande obra. Nesse meu termo, Deus me abençoou e me fez uma promessa, que nessa promessa Ele me dá 10 congregações, todas 10 construídas. Quero trazer para você nesta noite, nesse momento, nesse dia, não sei que hora você vai ouvir esse vídeo, que com Deus não se brinca. Se você for fiel ao Senhor, as promessas se cumprem. Se não, as promessas adiantam, mas você vai se cumprir na sua vida. E ali em 3 anos de apacentar, Deus já ia cumprindo na minha vida 7 congregações. Dessas 7, 2 construídas e 1 iniciada. Não vigiei, falhei, errei, pequei diante do meu Deus. E meu Deus agora fez retroceder, fez agora iniciar. Falhei em não ouvir a voz de Deus, em não ouvir a palavra do Senhor, não guardar ao meu coração. E eu saí daquela igreja, daquelas 7 congregações, 7 congregações, fui agora apacentar uma dessas pequena. E nessa pequena, angustiado, triste, amargurado, e Deus falou comigo que ia me levar no leito, que era no leito que Deus ia me consertar,
que era no leite que Deus ia trazer de volta o meu chamado e me entregar as suas promessas. E eu fiquei ali dentro de mim, imaginando como seria este leite. Passou-se o tempo, passou-se os anos. 6 anos depois dessa voz de Deus ao meu ouvido, eu adoeci, fui ao leite. Nessa enfermidade, foi necessário fazer uma cirurgia muito delicada, onde eu fiquei na mesa de cirurgia, das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde. Os médicos colocaram aparelho, achavam que eu não voltava mais. Eu me senti nessa cirurgia fora do meu corpo, andando, não sei se você vai acreditar ou não. Mas mesmo assim eu tinha promessa e Deus falou comigo que tinha me colocado no leito, porque o que Ele tinha comigo era coisa grande. Segundo eu ouvi a voz de Deus, de cada 1000 pessoas que nascesse, uma nascia com a chamada que eu nasci. E aquilo foi edificante para mim, pelo lado da doença e pelo espiritual edificante. Mas fiquei no leito, passei 60 dias enfermo, 15 dias no hospital, aparelho foi colocado, e a cirurgia foi uma cirurgia no pulmão, meio à pandemia do Covid-19, mas Deus me deu a vitória, que eu não peguei o Covid, fiquei no hospital 15 dias internado, fiz a cirurgia na área de pulmão, que foi uma pneumonia forte que deu em mim, e essa pneumonia chegou no nível 3, foi necessário serrar duas costelas de mim, hoje eu estou com 2 costelas menos, uma parte, foi serrada uma parte, e voltei da cirurgia, estou me recuperando, estou com a congregação, que na cidade que Deus fez uma promessa na minha vida, e quer dizer para vocês, esse é um pouco da minha história, mais bem completa, tem a passagem ainda, quando eu conto, se eu chegar ao ponto de alguém me convidar a contar esse testemunho nas congregações, igrejas, tem a parte da perca da congregação, que a qual eu perdi com quase 50 membros, tem a parte do meu chamado, quando Deus falou comigo no monte para eu ir a uma cidade pequena evangelizar, tem a parte que quando cheguei na cidade, comecei a fazer a obra, ninguém dava crédito por eu ser novo. Enfim, esse testemunho completo ele dura mais de 40 minutos. E aqui eu fiz um resumo. Você que ouviu o testemunho, acredite, Deus, Ele existe. Ele te chama dentro do ventre da sua mãe. Antes de você nascer, Ele já nos chama. Então, a palavra dele nos diz, né? Que Ele nos chamou do ventre da nossa mãe. Então, eu sou uma prova viva. Hoje eu conto uma parte, a história que minha mãe contou, mas eu acredito que ela morreu uma pessoa cristã, uma serva de Deus, e quando ela se converteu, ela começou a entender todos os mistérios que a qual ela passou. Então, quer dizer para vocês, Deus, Ele tem promessa, e quem tem promessa não morre antes que se cumpra as promessas. Posso até sofrer, pode até desviar-se, mas retorna, e Jesus é grande, Jesus é maravilhoso. Então, que Deus abençoe a todos. E esse testemunho, ele é edificante para você. Ele talvez tenha pessoas sofrendo, pessoas angustiadas, que querem tirar a vida, achando que não existe mais, achando que não tem mais condições de sobreviver. Saiba que Deus, Ele fala, Deus, Ele toca, Ele tem maravilha. Então, fiquem todos em nome de Jesus.